Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E a primeira música que nós vamos cantar nessa noite ao Senhor, nós vamos louvar o Senhor, ela é bem antiga, mas ela diz: louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. E sempre que a gente é convidado a ministrar o louvor aqui, nós não escolhemos a música por escolher, né? Eu, pelo menos, eu sempre peço ao Senhor: tenha misericórdia de mim. Eu não quero chegar lá e, assim, em cima da hora, escolher uma música para louvar o Senhor, né? Eu tenho comigo esse cuidado, né, de colocar um louvor e uma adoração ao Senhor, porque eu vejo que no culto ao Senhor existem os momentos específicos. Existe um momento de você orar e pedir a Deus, existe um momento de Deus falar contigo através da palavra, e existe um momento de louvor. E esse momento é um momento de nós louvarmos a Deus racionalmente, entendendo aquilo que nós cantamos. E eu sempre procuro, amados, interpretar, entender aquilo que eu estou cantando. Porque se eu não entender o que eu estou cantando, o que eu estou falando para Deus aqui, se eu não entender isso, eu vou estar meramente falando, cantando, sem significado, sem sentido. Às vezes me emociono, mas não leva ao verdadeiro louvor a Deus. Então nessa noite o nosso louvor é um louvor de gratidão a Deus. E aí nessa música, algo me chamou muita atenção, que ela diz: a minha adoração é fruto da graça de Deus, da graça e do amor de Deus dispensados a mim. Então o nosso louvor ele tem que ser realmente resultado, fruto, né, do amor e da graça de Deus, que é o favor imerecido dispensado a nós. Então, queridos, eu gostaria nesse momento, se você puder, colocar-se em pé e louvar ao Senhor de uma forma racional, é saber realmente o que eu estou dizendo, aquilo que eu estou falando. Então vamos exaltar o nome do Senhor. Eu te convido nessa noite a exaltar e engrandecerei teu nome, Senhor. Engrandecerei teu nome entre os maiores, entre as nações. Louvado seja. Aleluia. Exaltarei a ti, Senhor.
fruto de tua graça e do teu amor que restaura em mim o meu amor. Por ti, Jesus, por ti, Jesus. Vamos dizer engrandecerei.
Tu és digno de tudo, digno da honra e da glória. Tu és digno de tudo, do louvor e da adoração, pois tudo vem de ti, pois tudo vem de ti. Declaramos que tudo é para ti, tua é a glória, tua é a glória. E por isso nós te exaltamos, Senhor. Te exaltamos. Abra sua boca e diga: te exaltamos. Nós te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, ó Senhor. Mais uma vez. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Pai, tua palavra diz que onde estiver dois ou três reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. Senhor, nós sentimos, ó Pai, a tua graça sobre as nossas vidas. Nós sentimos a tua glória sobre este lugar, Senhor. Pai, não depende de quantidade, ó Deus. Depende, ó Pai, dos nossos corações estarem contritos diante do Senhor, ó Pai. Pai, nessa noite, ó Pai, nós te dizemos que o Senhor é digno de tudo, digno da glória, digno da honra, digno do louvor, digno de toda adoração. E é por isso, Pai, que nós levantamos as nossas mãos, te exaltamos, ó Pai. Te exaltamos, ó Pai, porque a tua graça, ela nunca falha. A tua graça nunca falha. E a tua bondade, ó Pai, nos seguirá todos os dias. Nós queremos levantar nossas mãos mais uma vez e dizermos: te exaltamos, aleluia. Te exaltamos, te exaltamos. Você pode exaltar o Senhor com a sua voz. Te exaltamos. Diga para Ele: ó Senhor, ó Senhor. Nós te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. É gostoso, né? Louvar o Senhor, como é gostoso. Sentimos essa glória do Senhor. Eu tenho dito, muitas vezes a gente chega aqui e diz: Senhor, nós queremos a tua presença. Senhor, nós queremos a tua presença. Amados, a presença do Senhor já está dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você, habita dentro de mim. Nós temos que pedir uma manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. Porque a palavra diz que nós nascemos para o louvor da sua glória. E o que é a glória do Senhor? É tudo isso que nós vemos que Ele criou. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Nós somos um exemplo da glória do Senhor. Quando você vê a natureza, algo lindo, algo maravilhoso, é o resplendor da glória do Senhor. Senhor, nós queremos a tua glória sendo manifestada em nosso meio nesta noite. Aleluia, por isso nós te louvamos, porque nós sentimos a tua presença. Que graça maravilhosa, que graça poderosa é esta, Deus. Que amor é esse que nós não podemos compreender, Deus. Mas embora nós não possamos compreender o teu amor, nós podemos sentir, Pai. Quando o Senhor nos ama, como o Senhor nos abraça. Obrigado, Pai, pelo teu abraço e pelo teu acalento. Aleluia. Te louvamos,
louvamos, Pai. E é por isso que nessa noite nós, Pai, queremos dizer que te adorar, Senhor, é o nosso prazer. Te entronizar, Senhor, é o nosso prazer. Eu quero viver para todos, quero viver para todos. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Pra teu louvor te entregar tudo que sou, com meu viver te exaltarei, amado Senhor. Santidade sempre é minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti, Senhor. Novamente, Senhor, quero viver, Senhor, quero viver pra teu louvor. Diga pra ele te entregar. Tudo que sou. Com meu viver. Te exaltarei. Amado Rei dos Reis. Senhor, tua verdade viverei. Em santidade sempre. Diga pra ele, minha herança está em ti, Senhor. Minha herança está em ti. Por isso eu te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Isso é verdade, fica te entronizar, te bendizer. Nossa paixão, Senhor, está em ti. Minha paixão está em ti.
Senhor, é tão gostosa a tua presença, nós não queremos sair da tua presença, Senhor. Nós continuamos a adorar o teu nome. Fala os nossos corações através da tua palavra. Usa o pastor Wander, Senhor. Nessa noite nós queremos ouvir também a tua voz. Te agradecemos por este momento tão gostoso e tão maravilhoso. É a tua presença se manifestando sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pela tua graça. Aleluia. Amém. Que gostoso estar na presença do Senhor. A gente se derrama, né? A gente sente tão bom. Amém. Vamos chamar aqui nosso querido, que sempre que é ele que vai pregar, ele faz questão de falar assim: não, pastor, é você. Eu não entendi essa situação, mas enfim, o amor de Deus é maior. Só uma pressãozinha, né? Vamos orar para o nosso pastor. Senhor nosso Deus, te apresento aqui seu filho, ó Pai. Oh meu Deus, usa conforme a tua vontade, ó Pai. Que ele venha trazer, Senhor, aquele alimento que nós tanto precisamos, ó Pai. Senhor, as palavras, Senhor, que cada coração aqui está sedento, que cada um que vai ouvir, Senhor, possa se alimentar, ó Pai. Amém. Eu te peço, Jesus, usa teu filho conforme a tua vontade. Amém. Amém, graças a Deus. Glória a Deus, né? Vou usar o microfone. Tá gravando para a transmissão? Então eu vou usar. Amados, podem tomar seus assentos. Vamos aqui, edição, publicar nesse tapete, igual da outra vez. Glória a Deus, porque estamos de pé, né? Porque os desafios, eles não param de bater na nossa porta. A irmã Aninha estava falando mais cedo, e eu também vi a pastora Vera compartilhando suas experiências do último culto, né? Nós não estivemos aqui, estávamos ausentes, numa reunião de família, e a gente foi prestigiar. Mas a gente sempre gosta de acompanhar o culto, até para a gente entender o mover de Deus para aquele dia, né? E mesmo ausentes, Deus nos abençoou. Ao ver seu testemunho, ao ver a pastora Márcia também trazendo ministração, e todos que colaboraram, a Bárbara também. E a gente está passando um tempo realmente muito atípico, né? E eu digo nós, quem? A igreja. Um tempo onde a gente tem recebido muito de Deus, mas a gente também tem sido apunhalado com duras situações adversas à nossa fé, ao nosso progresso na fé, né? E a gente, particularmente, né, eu sou uma pessoa muito, assim, família, eu gosto realmente de passar tempo com os familiares, com os nossos sobrinhos. Nós não fomos agraciados com filhos, mas temos os portiços, que são sobrinhos que são uma bênção, uma dádiva de Deus, e a gente tem a oportunidade de crescer com eles, né, mesmo diante de todos os desafios, e tem sido muito bom compartilhar, e eles ensinam muito. E nesses dias, onde nós temos sofrido grandes ataques, né, por conta da nossa posição em Deus, por conta da nossa fé no Senhor, e também por conta dos nossos propósitos, né, porque estamos dentro de um propósito, eu percebi que eu precisava dobrar a minha atenção com aqueles que me são muito queridos, porque o inimigo ele vai tentar sempre atingir aqueles que ele sabe que podem, através deles, te abalar. É muito comum a gente ter uma pessoa por quem a gente se sinta um pouco mais responsável, né? Seja na família, seja um relacionamento, companheira, seja um colega de trabalho, alguém próximo a você, um grande amigo. Eu tenho algumas pessoas com quem eu realmente assumi um compromisso de fé, a gente tem orado por várias questões, mas mexendo na minha família, aí o negócio fica mais estreito, E dessa vez o que aconteceu foi que minha tia, eu já compartilhei previamente assim, alguma situação, vou só dar uma detalhada melhor, né? Minha tia sofreu um acidente, ela foi atropelada aqui no Guará 2, há quase um mês. E minha tia tem um quadro de demência, tia Lourdinha, como nós carinhosamente chamamos de Lulu, e ela precisa de supervisão, essa que é a verdade. E essa supervisão, por vezes, ela falha, né?
porque é só ela e o esposo é um homem já idoso, também tem seus grandes desafios, e tia Ludinha acaba escapulindo às vezes das nossas vistas, porém não das vistas do Senhor, né? E numa dessas escapulidas ela sumiu, e a gente já ficou num estado de alerta, porque normalmente ela saía quando isso acontecia, depois de um tempo a gente encontrava, né? Fazia aquele mutirão, todo mundo entrava no carro, os outros iam a pé, iam buscando notícias. E tia Ludinha mora ali no Doutor Bandeirante, e no Doutor Bandeirante é bem cidade do interior. Não sei para quem já andou por lá, mas você se sente uma cidadezinha do interior que você cruza de ponta a ponta em 20, 30 minutos. E ali todo mundo conhece todo mundo. Então todo mundo começou a dar notícia. Vimos ali, vimos não sei aonde, vimos na BR. Por fim, tia Ludinha desapareceu. Não voltou para casa. E aí passaram 4 dias. Isso já tinha feito um boletim, 24 horas depois, e nada. E notícias muito vagas e desconexas. Um viu lá na Samambaia, outro viu lá no Parkway. E eu sei que realmente aquilo foi começando a ganhar um corpo dentro da gente, né? Porque é uma pessoa que está vulnerável, você não sabe se está na rua, se ainda está viva. Então, aquela série de questionamentos que a gente fica, meu Deus, e se tivesse, né, sido mais monitorado? Mas não é a hora da gente procurar os culpados, né? É a hora da gente realmente se apegar com Deus. E foi o que nós fizemos. E eu lembro que esse lance da gente ter certos títulos aqui, como por exemplo um pastorado, todo mundo da família vinha para cima de mim. E aí? O que a gente vai fazer? Eu falei, gente, eu não sou Aladim não, mas uma coisa é certa, nós vamos dobrar os nossos joelhos, nós vamos pedir, e o Senhor vai mostrar. Se ela estiver perdida, o Senhor vai revelar. Se ela estiver acidentada, o Senhor vai nos trazer essa informação. E assim foi. Chegou a notícia pra gente de que minha tia tinha sofrido um atropelamento muito grave, e ela entrou num coma de imediato. Então ela já no acidente sofreu um traumatismo, várias fraturas pelo corpo, e já foi levada para o hospital inconsciente e sem documentação. Então ela ficou ali como anônima por enquanto, né? Até esse casamento, esse cruzamento das informações ali acontecer e eles conseguirem, através desse boletim, chegar até o meu tio. E aí nós começamos, a princípio, surpresa, pelo fato de ela já estar tanto tempo no hospital. No dia que ela desapareceu, ela já sofreu atropelamento. E aí nós começamos nessa investigação com mais informação, né? Como que foi, o que afetou, o que a gente tem de diagnóstico para a gente poder também trabalhar em cima de alguma coisa. E isso foi tão moroso, foi um processo assim, sabe, de você ir ali tentando juntar as peças do quebra-cabeça até você conseguir entender o quadro. A verdade é, queridos, do momento que nós soubemos desse acidente, até a primeira visita, né, que nós podemos fazer, uma série de questionamentos que a gente tem na nossa cabeça, né? Senhor, por que isso aconteceu dessa forma? Porque, gente, tem muita morte que eu considero estúpida. Eu falo isso direto para ele. Gente, que morte estúpida é essa? Vai subir para mexer no fio, não desligou a fonte lá, e aí eu falo, gente, tem morte estúpida. E para mim, o atropelamento é uma morte estúpida. Por falta de atenção, às vezes por não realmente mensurar os riscos, né, de cruzar uma BR, uma avenida muito movimentada. Então, séries de coisas que podem ser evitadas. Tem passarela, faixa. E eu sei que minha tia, nesse estado dela, realmente ela não pensou nisso, né? Mas a verdade, queridos, é que durante 21 dias minha tia esteve em coma. E nesses 21 dias nós oramos e dissemos, Senhor, ela te pertence. E nós sabemos que diante de todas essas impossibilidades, inclusive dela voltar bem para a gente, nós sabemos que o Senhor reina e que o Senhor se levantará sobre a terra. E com 21 dias ela acordou. Ela acordou e nós tivemos aquela grande alegria, porque os médicos já estavam falando, nós não sabemos. Pode ser 6 meses, pode ser 3 semanas, mas pode ser 1 ano, 2 anos.
e 21 dias. Como aquela grande batalha de Daniel, lutando ali na presença de Deus, o Senhor trouxe essa vitória. E eu fiquei maravilhado de ver o cuidado de Deus. Por mais que ela ainda não esteja 100%, ela já saiu do grave para o estável. Mas o cuidado de Deus maior em não permitir que ela tivesse esse fim, como serva do Senhor. Que ela pudesse realmente ter minimamente uma morte, se fosse indigna. Porque para mim é morrer como um cachorro na estrada, que é atropelado na BR, todo mundo passa e ninguém presta nada, nenhum socorro, que a gente vê muitas vezes, né? E eu sei que Deus ele tem realmente para os filhos dele um carinho, um cuidado muito especial. E Deus nos poupa de muitas coisas mais drásticas. Então a teologia ainda não está como está. Mas essa palavra veio para mim no primeiro dia que eu comecei a orar por ela. Jó 11:25, que diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. Amém. Então, queridos, nós precisamos, diante de tudo que a gente está enfrentando, coisas adversas, seja conosco, seja com alguém muito querido, nós precisamos nos firmar na palavra de que o nosso Senhor está vivo e que Ele não perde de vista nenhum dos seus. Ele não nos perde de vista. Ainda que a gente faça a nossa cama lá na profundeza do abismo, suba aos altos céus, nós não podemos nos ausentar da presença de Deus. E nas coisas mais difíceis da nossa vida, inclusive, que a gente está lidando ali com muito esforço e às vezes com uma grande frustração por não ter a resposta que a gente gostaria de ter, ali também está o Senhor agindo e mudando todo aquele cenário em bênção. E aí eu comecei a pensar em cima de todas essas questões e falei: Senhor, verdadeiramente nós não temos para onde ir, porque as palavras eternas, Cleane, só vêm da boca dele. Então a gente pode rodar esse mundo, a gente pode tentar achar toda forma de refúgio ou fuga das coisas, mas é só nos braços do Senhor que nós teremos as palavras de vida eterna. E aí eu falei: então vamos para a palavra, Senhor, porque se as palavras de vida vêm do Senhor, e o Senhor é aquele que nos deu poder para pisarmos na cabeça de serpentes e de escorpiões, eu quero essa palavra viva em mim, eu quero que ela flua através de mim. E nós vamos naquele hospital, vamos começar a orar pela minha tia, também por outras pessoas ali, e nós queremos ver a manifestação do seu poder. E foi maravilhoso, porque quando eu estava no meu primeiro encontro com minha tia, eu levei já um óleo para ungí-la, e ali eu falei: Senhor, eu não quero orar do meu coração, porque ela é minha tia, que eu possa ser mais caloroso nessa oração, eu quero que o seu Espírito ore. E a primeira coisa que o Senhor me lembrou ali foi sobre a ressurreição de Lázaro, porque já passaram 4 dias. Lázaro fedia, com certeza, mas ao som daquela palavra: Lázaro, vem para fora, ele saiu e reviveu. E o milagre do Senhor foi testemunhado diante de todos aqueles que julgavam impossível de ser feito. Então, meus irmãos, Deus ele deseja nos chamar para fora da nossa caverna, deste lugar que nós estamos vivendo com medo, acuados, ressentidos, magoados, às vezes magoados com Deus, porque a resposta não veio no tempo que eu queria, não veio da forma que eu gostaria, porque eu passei por um árduo e longo processo até chegar aqui. Não é isso que às vezes a gente fala com Deus? Por que tem que ser desse jeito? Por que com as outras pessoas parece que é mais leve? Mas amados, aqui muito é dado, muito é cobrado, e você está recebendo intimidade com o seu Deus. Não é só um título de filho, é muito mais que isso. Nós estamos recebendo lugares celestiais nos quais seremos assentados com Deus. Porque o que Jesus nos disse é: eu vou, mas eu vou voltar, e enquanto eu estiver lá, eu vou preparar-nos lugar. A honra que nos é esperada não pode ser comparada com as tribulações deste tempo. Aquilo que está reservado para nós é o que precisa estar em vista o tempo todo, porque à medida que nós caminhamos é para aquele lugar nos braços do Senhor. E é isso, queridos, que precisa nos sustentar todos os dias. Não é o fato de tudo estar bem ao nosso redor. Como diz aquela música: essa paz que eu sinto em minha alma
não é porque tudo em mim vai bem. E realmente não é, porque às vezes não está nada bem. Né, Aninha? Às vezes nas madrugadas a gente acorda e aí você pensa, meu Deus, o que ainda me espera nesse dia que virá, nesse restante dessa semana? Olha só, o sentimento parece que ainda está aqui, Senhor, as coisas ainda estão revolvendo dentro de mim e a gente não sabe como termina, mas o fim é do Senhor, né, Luciano? O final é sempre do Senhor e Ele sempre é o vencedor de tudo. Então essa turbulência que nós passamos, leve e momentânea tribulação, não pode, não poderá ser comparada à glória do porvir. Não pode. E nós como cristãos, precisamos nos lembrar todos os dias do que é ser um cristão nessa terra. Eu quero chamar vocês para ir lá para Hebreus 11. Hebreus 11 todo mundo conhece muito bem, porque vai falar da fé, a natureza da fé, né? Nós vamos ler apenas do versículo 1 ao 3, tá? Diz assim, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus, eu quero te louvar pela revelação da Tua Palavra, porque o Senhor tem trazido para os nossos olhos um caminho novo, Senhor. Um caminho que, às vezes, ainda não foi revelado, materializado neste mundo no qual peregrinamos. Mas pela fé nós enxergamos este caminho, Senhor, que está aberto diante de nós. Então, pelo poder e pela palavra do Senhor em nós revelada, nós nos apropriamos destes caminhos de fé nessa noite para dizer: o meu Redentor vive, e Ele se levantará sobre toda a terra, sobre o meu problema, sobre a minha tribulação, sobre a minha adversidade, sobre a minha incredulidade, sobre a minha pequena fé, sobre o meu sofrimento, sobre essa depressão, sobre essa solidão, sobre essa angústia, Senhor, sobre essa escassez. O Senhor se levantará sobre toda a terra. Nós estamos aí com os olhos abertos para Ti, em nome de Jesus. Amados, lembra de Abel, lembra de Enoque, que andou com Deus e andou de tal forma que Deus tomou para si. Lembra de Noé, que pela fé recebeu a palavra de que Deus salvaria ele e sua casa. Por mais que ele fosse apedrejado, criticado, zombado, mangaram dele e fizeram com que ele fosse rebaixado aos mais horríveis títulos: nécio, louco, sem o que fazer à toa, construir um barco, nem água tem aqui. Mas pela fé ousou crer naquilo que ainda não conseguia contemplar com seus olhos. Quando Deus nos chamou, nós não tínhamos ideia de como seria toda essa trajetória. Mas aquela graça que Deus derramou sobre nós, aquele primeiro encontro que eu sei que vocês se lembram como foi, porque é inesquecível como Deus entra nas nossas vidas, aquilo foi o suficiente para você falar: Senhor, deve ser longa essa estrada, mas com esse combustível eu vou até Marte com o Senhor. Eu vou saltar qualquer adversidade, vou pular qualquer barreira. Não é assim que a gente fala? Primeiro amor, aquela coisa latente dentro de você, não cabe dentro do peito. E você quer falar para as pessoas, você quer chegar em casa, você quer aprender todos os louvores, você quer orar na madrugada dentro, você quer fazer jejum de tantos dias, quer ver o céu aberto. Quando eu me converti, eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer um jejum de 21 dias. Ainda não consegui não. Mas eu lembro que minha mãe bateu na porta do quarto. Ela falava: pelo amor de Deus, vem comer. Quando chegou assim 2 dias e pouco, não dou mais conta. Pedi uma régua ali. Mas é tão assim, genuíno o desejo. E a gente começa a fazer verdadeiramente as loucuras da fé. Coisas que você só faz porque Deus imprimiu a marca em você, que te dá o querer demais. Fala assim: eu quero ir além. Tem mais águas aqui, eu quero beber dessa água, eu não estou ainda saciado. Porque é isso.
o que Deus te dá naquele começo. Aí as barreiras começam a surgir diante dos olhos. É que nem um jogo de videogame, começa brando, levinho. É só pular os negocinhos, pegar a moedinha. Super Mario, né, que era o que eu jogava, meu Deus, há tantos anos, 20 anos, talvez. Que os mais antigos vão conhecer, o famoso Atari. Que era só um controlezinho assim, de um lado pro outro, frente e trás. Exatamente, a cobrinha, não sei o que, labirinto. Não é do meu tempo isso não. Pastora. Onde coloca ali, no milho. Mas olha, era desse jeito a nossa ideia de começo das coisas, né? É legal, a gente pega uns arcozinhos aqui, aumenta aqui, a vida nunca acaba, quando está acabando a gente toma um gás lá, turbina. Só que aí vem os desafios difíceis, as fases mais difíceis. E é engraçado porque essas fases, elas vêm e elas te prendem de uma forma que às vezes você fica ali por horas tentando achar uma saída. Eu lembro quando eu jogava, às vezes eu passava em uma fase, uma hora e meia, tentando achar. E aí morria, voltava, morria. E queria saber o que estava do outro lado. E se você parar para olhar, a vida não é um videogame. Mas as fases são muito parecidas com o que a gente passa. Se você observar também, para cada nova fase que você vai, você precisa de um poder novo. Você precisa de um armamento novo. Aí você consegue ali decifrar um enigma. Te iluminou, te deu uma armadura, um capacete da salvação, né, Lucas? Uma couraça da justiça, um cinturão da verdade, calçou os seus pés com a preparação do evangelho, colocou um escudo da fé. E mais que isso, te deu um fundamento. Quando a palavra de Deus fala sobre um baluarte, que o Senhor é o nosso escudo e o nosso baluarte, Ele está falando que Ele é o nosso fundamento, Ele é a nossa base. E aí é por isso que a gente consegue além. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Não é porque tudo em nós vai bem. Porque por mais que eu esteja aqui hoje contando esse testemunho da minha tia, por exemplo, eu sei que não acabou. Eu sei que ela ainda não conseguiu falar alguma coisa, que ainda tem questões ali muito difíceis. Mas, em cima da palavra de Deus nas nossas vidas, de que Ele será conosco todos os dias, até a consumação do século, eu consigo crer no amanhã, Aninha. Apesar de todas as incertezas, apesar de todos os nãos, das portas ainda não abertas, eu continuo pedindo, batendo e ousando ir de encontro ao Senhor. Porque se eu deixar, eu não tenho para onde ir. E por quê? Porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Então a fé que Deus nos concedeu é realmente uma fé do impossível. E nós precisamos começar neste tempo a orar pelo impossível nas nossas vidas. Porque os tempos ficaram mais difíceis. Está mais desafiador. Dar testemunho da sua fé está mais desafiador. Permanecer na presença está mais desafiador. Às vezes você sai ali de momento de oração, você lê a palavra, você sai encharcado da presença de Deus. Você fala, agora quem me segura? Eu vou até jogar minha capa para ver segura, né? E aí você pega o celular aqui, aí vem a armadilha de Satanás na sua cara aqui. Você abre seu Instagram, às vezes nem está no seu algoritmo, não, mas vem. Aí você fala, Senhor, meu Deus, é isso mesmo? Deixa eu dar um zoom. E aí começa a entrar dentro do coração de um verdadeiro adorador, com o propósito de desviar o seu propósito do que Deus te estabeleceu para ser e para andar, que é diante dEle, na presença dEle, apesar de tudo. Nós estamos sendo assediados dentro das nossas casas. Você não precisa mais ligar a televisão, você não precisa fazer uma chamada de vídeo com quem quer que seja. Basta um clique aqui, em qualquer plataforma, e uma palavra errada, ela te conduzir ali por um caminho de distanciamento do Senhor. Isso nada tem a ver, queridos, com uma obrigatoriedade da fé, porque a nossa fé ela só precisa permanecer no Senhor. Mas uma fé sem obras, ela é inoperante. Então a fé com obras, ela pede que eu tenha certos posicionamentos, e posicionamentos que me levam para perto de Deus. Mas até a gente conseguir estabelecer
essa rotina de fé realmente, uma fé no impossível do Senhor, todos os dias a gente vai ter que se negar a si mesmo. Porque eu tenho certeza que Enoque só foi trasladado porque ele verdadeiramente decidiu crer e andar como um cidadão que tem a cabeça nos céus. Os pés estavam aqui na terra, como tem uma famosa frase que diz, né, que os cidadãos dos céus, eles andam com os pés fincados na terra, mas sua cabeça está nos céus, os pensamentos são do alto, de onde vem toda a fonte perfeita de Deus para nós, né? Como ele diz, tudo que é perfeito vem do alto do Senhor para nós. E aí a gente tem aqui também Abraão, Sara, depois a descendência, Isaac, Jacó, aí temos José, e aí depois nós temos Moisés. E o que aconteceu com Moisés? Também decidiu crer, apesar de todas as impossibilidades. Vamos aqui rapidinho para o livro de Romanos. Desculpa, não é Romanos, é Hebreus. É o mesmo capítulo, foi mal, gente. Hebreus 11, o versículo 27. Só a parte B. Vai dizer assim, ó, sobre Moisés. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Depois que o Senhor falou comigo nessa palavra sobre Jó, que eu sei que meu Redentor vive e ele se levantará sobre a terra, passaram-se alguns dias, eu comecei a entrar, pelo fato de minha tia não acordar, e ela é para mim uma segunda mãe. A gente tem uma história de vida muito verdadeira, e eu comecei a pensar várias coisas, né, assim, cogitando possibilidades com o meu pensamento, e aí o Senhor me trouxe essa palavra. Moisés permaneceu firme como quem vê o que é invisível. Eu falei, é o fundamento da fé, não é a certeza das coisas que se esperam, mas é a convicção das coisas que não se veem. A certeza das coisas que se esperam é a convicção das coisas que a gente não vê. E aí naquele dia eu entendi, queridos, que todos esses homens e essas mulheres de Deus, por mais que eles tenham sido grandes referências e estão aqui para nos lembrar o caminho da fé, eles não viram nada semelhante ao que nós vimos. Sabe por quê? Eles tiveram sombras da promessa. Nós, portanto, vimos o Deus materializado, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, a própria materialização dessa promessa. E mesmo sem ver lá atrás, eles decidiram acreditar que lá na frente os descendentes deles veriam. E isso foi o suficiente para mantê-los de pé até o final. Agora nós, conhecedores de um amor que transborda, de um poder que está aqui dentro, que agora não precisa estar lá no meio das pedras, dos rituais, nos templos, nos sacrifícios, mas um poder que está aqui, que a gente acessa, como nós agora fizemos, entoando os cânticos para o Senhor, somos leve cânticos espirituais, a sala do trono, um caminho fluido, vivo pelo Espírito. Quanto mais nós precisamos manter a nossa fé firme nessas promessas. E isso não quer dizer que você vai bater no peito toda hora e falar, pode vir problema, que eu estou aqui daquele jeito, polidinho, vai bater no escudo e vai cair, porque às vezes a situação, ela vai te massacrar, ela vai te fazer chorar, ela vai começar a mexer nos seus pensamentos, ela vai começar a colocar uma confusãozinha ali no seu entendimento, no seu coração, para tirar os seus olhos dessa fé invencível que é a fé que o Senhor traz. E aí pode ser através de uma pessoa, pode ser através de um trabalho, pode ser através das finanças, pode ser através de uma doença, um acidente. Olha quantas coisas nós estamos sujeitos e todas elas podem ser usadas para nos tirar do foco. Mas, quando nós decidimos olhar para o Senhor diante de todos esses episódios da vida, né? E fazer essa declaração de que o meu Redentor vive, essa é uma declaração que te faz transpor essa barreira, e não só isso, te faz dizer para o inimigo que você não sucumbirá, que você não vai desistir e que você não vai recuar. Porque há várias formas do inimigo tentar tirar o seu olhar da fé.
E às vezes ele nem vai te fazer desistir, ele vai te deixar ali, ó, até fervoroso, orando, mas ele vai colocar tanta dúvida na sua mente, que é o pau das batalhas. Ele não pode discernir os pensamentos do seu coração, porque esse é só o Senhor, mas ele pode lançar setas na sua mente. E aí vem aquele pensamento, e a gente começa, poxa, mas será que Deus realmente está nisso? Será que eu estou orando realmente e as coisas estão acontecendo? Será que está realmente surtindo algum efeito? Vale a pena eu renunciar tanto? Porque é isso que a gente começa a questionar. Porque fulano está lá todo serelepe, fazendo o que bem dá na telha, sem compromisso com Deus, sem uma profissão de fé, e a vida parece que está de vento em popa. E aí eu começo a me colocar em pé de igualdade com aquele cenário, com aquela postura, e começo a questionar o meu relacionamento com Deus, ou o poder manifestado de Deus na minha vida. Aí você volta para a palavra, porque é um lugar de onde nós não devemos sair. Sempre que esses pensamentos vêm, nós precisamos ir para a palavra. E aí o Senhor fala: não fique triste por aqueles que prosperam no teu caminho, por aqueles que roubam, que matam e que acham que estão tudo bem. Não fique triste por aqueles que zombam e escarneiam e saem impunes. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não é isso que está lá no Salmo 37? Nós precisamos, queridos, parar de olhar para o lado, para situações que não estão em harmonia com o que nós acreditamos que seja o padrão de vida harmônica com Deus. Porque tudo isso que a gente está vivendo hoje, no nosso íntimo, coisas que às vezes a gente não compartilha com ninguém, isso é um aperfeiçoamento de Deus no seu caráter e na sua postura varonil na presença dele. Varão perfeito, né? Até a luz do justo vai brilhando até ser dia perfeito. É isso. Todos os dias nós estamos sendo aperfeiçoados na presença de Deus. E as situações estão nos ensinando, os pensamentos estão nos ensinando. Às vezes a gente até desconhece o que vem, e aí Deus esclarece para a gente. Mas o relacionamento com Deus, queridos, de fé, nessa constância, ele precisa andar assim. Ainda que haja dúvidas, incertezas, medos, anseios e qualquer tipo de adversidade no caminho, nós precisamos continuar, porque não temos para onde correr. E aí eu estou num propósito com uma amiga que é muito querida por mim, e essa minha amiga ela está com uma depressão, um quadro de depressão profundo, ao ponto de as emoções dela terem sido meio que neutralizadas. E aí nós orando esses dias, nós estávamos orando, e todos os dias nós temos esse propósito, a gente ora e a gente está realmente numa busca por uma transformação de Deus. Ela está medicada, passa por todo o protocolo, cumpre, mas é muito árduo. E aí uma pessoa que está de fora fala assim: mas não tem Deus? Como é que fica depressivo? Desconhecendo que as coisas da alma, as doenças da alma, elas atingem justos e injustos, ímpios e salvos. Ela não tem acepção de pessoas, não. Como um acidente de carro pode pegar qualquer pessoa desatenta ali, ou às vezes talvez não, né? Às vezes o motorista está muito ruim, né, pastora Vera, e vem atrás de você ali com tudo. Mas o fato de você estar numa situação como essa, para muitos não é motivo de questionar onde está o Deus dela. Ou ela mesma: Senhor, o que o Senhor está deixando? Por que tem que ser dessa forma? Para que tem que ser comigo? Não pode ser com outra pessoa? E a descoberta que nós estamos fazendo neste processo tem sido algo sobrenatural. E isso me lembra, queridos, que para coisas que a gente tem resposta, e principalmente para as que a gente não tem, nós precisamos ainda assim continuar com esses olhos da fé, enxergando o final da linha. Eu não estou preocupado com esse processo, se ela está absorvendo, se hoje ela está com mais clareza. Eu estou preocupado com o dia que ela vai chegar lá na frente e vai falar assim: aleluia, meu Redentor vive, e ele se levantou sobre a terra do meu coração e me tirou deste lugar escuro.
Porque foi assim que Deus fez com Lázaro. Eram 4 dias, ele poderia ter vindo mais cedo, havia um propósito, nós sabemos. Mas na vida da gente, às vezes a gente não consegue esperar um dia, ou 2, 3. Imagine 4, por uma salvação que não veio. Mas, queridos, o que eu quero enfatizar com vocês é, a nossa fé, ela foi chamada para ser uma fé constante. Ela é uma fé para ser operante nos tempos bons da vida, nos tempos desafiadores, nos tempos muito difíceis e nos tempos que parece que a gente está assim, isento de qualquer problema na vida. Nós precisamos ter a mesma intensidade. A gente não pode ter uma fé operante só quando as coisas estão boas. Eu vou orar agora por todo mundo porque minha vida está maravilhosa. Ou o contrário, né? Agora eu vou esquecer de todo mundo porque a minha vida está boa demais. Vou aproveitar e tirar lá atrás que estava chorando demais, agora eu vou rir demais, né? Porque a palavra de Deus fala que tem tempo para tudo, né? Há tempo de sorrir e tempo de chorar, não é verdade? Como há tempo de nascer e tempo de morrer. Mas todas as situações nós precisamos utilizar como uma forma de nos aproximarmos de Deus e não só isso, de levarmos vidas conosco para a presença do Senhor. É isso que vai fazer uma grande diferença. Porque se o grão de trigo não morrer, ele não pode frutificar. E Jesus entregou sua vida, porque sem aquele sacrifício de sangue da nova aliança, nós não poderíamos estar aqui hoje. E é por isso que nós podemos crer, nós podemos acreditar que aquele que curou a sogra de Pedro também nos cura. Aquele que abriu os olhos do cego também abre os nossos olhos, que curou os coxos, aquele que moveu as águas. Aquele que transformou a água em vinho, que multiplicou os pães e os peixes. Amados, é o nosso Deus. E nós, nos dias de hoje, nós podemos vivenciar milagres, até maiores que esses, se a gente permanecer com esse Deus. E só para terminar, eu sei que às vezes a nossa expectativa é de que Deus age de uma forma, mas uma das lições mais lindas que a gente tem ali no tanque de Betesda, quando aqueles vários enfermos que estavam lá, e uma vez ao ano somente as águas se moviam, e um era curado, quem conseguisse chegar àquele tanque primeiramente. E tinha um homem que estava ali, e a gente não sabe quantos anos, porque a palavra só fala que eram vários anos. Ele estava ali há muito tempo esperando. E quando Jesus passa diante dele, ele falou assim, olha lá, eu não consigo, tá vendo? Olha lá, mexeu a água, eu não consegui. Todo mundo corre na minha frente, entra, recebe a cura e ano após ano eu estou aqui. E diante dele estava o manancial de águas vivas. Diante dele estava o Filho unigênito de Deus, o Todo-Poderoso, o que poderia e que pode estabelecer qualquer cura no corpo e na alma, na mente, no espírito. E ele fez o grande milagre. Eu posso perguntar, você quer ser curado? Você quer ser curado? Isso nos ensina, queridos, que o modo é de Deus. A gente está esperando às vezes uma água bem revolva na nossa frente, ou que Deus apareça numa sarça ardente falando com a gente, ou que Deus se manifeste nos nossos sonhos, dizendo, eis que te curo, que te liberto, quando o Senhor está diante de nós dizendo, você quer ser curado? E nós precisamos dizer, sim, Senhor, eu quero ser curado. Glória a Deus. Eu não preciso desse tanque, eu não preciso desse ritual todo, eu não preciso desse sacrifício, porque o teu já foi o suficiente. E é nessa fé que nós precisamos sobreviver nessa terra. Porque nessa terra, querido, nós estamos sobrevivendo. Nós temos momentos em que podemos viver com abundância, mas até aquele lugar celestial, aqui é um lugar de sobrevivência. É um lugar que a gente tem luta, que a gente tem enfermidade, que a gente tem medo, que a gente tem perdas. A gente tem muita coisa legal também, mas é sempre ali competindo espaço com os desafios da vida. E sabe por quê? Porque Deus não quer que você se apegue a essa terra. Deus não quer que seu coração esteja neste mundo. Deus não quer que você se sinta tão confortável aqui, ao ponto de você falar assim, ai, Senhor, tá bom demais, não quero mais sair daqui. Tipo quando a gente está na praia, né, quando a gente vai para a praia, meu Deus,
Eu falo, Senhor do céu, essa é a vida que eu te pedi todos os dias. Eu fiz um vídeo com uma amiga que faleceu há um mês, uma amiga da minha alma, Fabíola. E ela tinha várias limitações e ela, quando eu viajava, ela falava assim, posta, porque aí eu viajo com você. Só que assim, eu não sou de postar nada, assim. Tem anos que eu não postava, mais de 6 anos agora. Foi um propósito desse que eu fiz com Deus. E aí eu sei que nessa última viagem, eu fiz um vídeo para ela, né, e a gente estava lá em Alagoas, lá em Maragogi. E aí eu falei, Fabíola, minha amiga, olha só, essa aqui é a vida que eu pedi a Deus todos os dias. Pena que não dá para viver essa vida todos os dias. E não dá e não pode, queridos, porque a gente se acostuma com as coisas boas. Faz um upgrade na vida. Ganha um salário melhor. Possibilidade de trocar de carro. Mudar para aquele lugar, aquele AP, cobertura. Sair do térreo para cobertura. Trocar a casinha pelo sítio. Não é? Aí a roupa que a gente usa, a gente já não quer mais. A gente já quer outra mais bonitinha, né? Da marquinha melhor. Aí a gente começa, né, a querer andar em outros lugares. É assim. Agora faz um downgrade aí. Rebaixa um pouco esse calibre. Aí a gente começa a sentir falta das coisas, não é verdade? Isso tudo é para dizer que, verdadeiramente, nós não somos deste mundo. Amados, nós nunca estaremos completos e satisfeitos neste mundo. Nunca vai ser o suficiente. Você pode alcançar o que for. Você pode ter o que você quiser. Mas nada poderá ocupar este grande lugar que Deus está preparado para nós. No seu coração. Você precisa viver todos os dias com seus olhos nos céus. Lá é o nosso lugar. E ela descerá dos céus desenrolada. Da mesma forma que essa terra será enrolada como um pergaminho, descerá dos céus a nova Jerusalém, que é o nosso lugar. E nós precisamos viver todos os dias como cidadãos dos céus do Senhor. Então não se apegue com as coisas deste mundo. Quanto menos você for apegado, mais Deus vai te dar. Mas se o seu coração estiver, você vai precisar passar pelo grande treinamento do Senhor, que às vezes é doloroso. Mas é tudo para a glória dele. Amém? Vamos colocar de pé. Quero fazer 2 orações hoje. A primeira delas é para que o Senhor abra os nossos olhos do alto. Para que os nossos olhos estejam fitos nele. Para que o Senhor tire, desobstrua a nossa visão de tudo aquilo que está ocupando o maior lugar no nosso coração. E você sabe o que está ocupando um lugar nos seus pensamentos hoje. O questionamento, o medo, a ansiedade, o sofrimento, a angústia, a amargura. Vamos colocar diante de Deus tudo aquilo que está sendo um obstáculo entre nós e o Senhor, para que nós possamos ter uma visão desobstruída. Pai, nós queremos que o Senhor abra os nossos olhos nessa noite. Ó Deus, abre os nossos olhos. Nós queremos ver, Senhor. Nós precisamos ver, Senhor. O que queres que eu te faça, Senhor? Eu quero ver. Eu quero ver a glória do Senhor. E eu quero te conhecer, ó Deus. Eu estou aqui com a tua igreja nessa noite porque nós somos ovelhas tuas, guardados em suas mãos, protegidos por ti. Mas às vezes nós não sentimos o cuidado, Senhor. Às vezes nós não percebemos, ó Deus, a sua mão nos cercando. E nós nos sentimos vulneráveis. Nós nos sentimos desgarrados às vezes, Senhor. E por vezes nós nos sentimos como ovelhas sem pastor. Mas que o Senhor olhe para o nosso coração nessa noite, o Senhor acrescente fé aos nossos corações. Aumenta, Senhor, a minha fé, aumenta a nossa fé. Para que possamos sentir os seus braços de amor nos envolvendo em todo o tempo. A tua palavra nos diz que o Senhor nos cerca com alegres cantos de livramento. Ó Deus, nós queremos viver essa alegria da tua presença, Senhor. As nossas vidas, todos os dias, mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando tudo se levanta contra nós. Eu oro para que o Senhor alargue as fronteiras do nosso coração nessa noite, para que nós possamos ter uma compreensão maior dos planos do Senhor, dessa profundidade, dessa sabedoria, tanto do conhecimento quanto do teu poder, Senhor. Nós queremos mergulhar nessas águas que são profundas e que o Senhor reservou para os íntimos do Senhor.
Então leva-nos além, ó Deus, venha quebrar essas cadeias, tirar o argueiro dos nossos olhos, a trave dos nossos olhos, ó Deus, destrava os nossos ouvidos e desacorrenta os nossos pés, as nossas mãos, para que possamos saltar sem medo nessa fé, Senhor, do sobrenatural, para vivermos os milagres e os prodígios do Senhor nestes tempos. Habilita as nossas vidas, capacita-nos, ó Deus, para experimentarmos mais do Senhor e mais da sua manifestação em nós e através de nós. E no nome de Jesus Cristo, Senhor, que seja um tempo novo na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de avançar. Senhor, quando for preciso recuar, que tudo seja feito da forma que te agrada e que é apropriada, Senhor, ao justo do Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos converta de toda incredulidade, Deus. Tudo aquilo que faz separação entre nós e o Senhor, que seja desfeito para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma outra oração, queridos. Eu quero orar pelas emoções. Ainda em casa, eu pensei, e também por este momento que minha amiga está passando, uma amiga muito especial, eu sei que é um quadro que vem se repetindo em vários endereços. A gente tem pessoas enfrentando desafios gigantes na rua. E às vezes é maior do que a própria força. E é por isso que muitos têm desistido. Mas há esperança para a árvore. Há esperança para a árvore. Ainda que ela esteja ressequida, cortada, lançada no chão, ao cheiro das águas, ela brotará. Ela reviverá e dará frutos. Então este lugar de dor não é o fim. Este lugar de sequidão não é o fim. Não é o fim para você, não é o fim para aqueles que você ama. Coloca na presença de Deus, não desista dessas pessoas. Todos os dias bata a porta do Senhor. Senhor, lembra da minha amiga, lembra do meu irmão, lembra dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios, dos meus primos, dos meus vizinhos, Senhor. Deus, de todos aqueles que, inclusive, fazem inimizade contra mim, eu oro por eles, que a tua palavra diz que há um mérito, Senhor, quando nós oramos pelos nossos adversários. Ó Deus, eu quero orar pelos enfermos que estão na tua casa, Senhor. Quando eu falo na tua casa, estão no corpo de Cristo, ó Deus. Senhor, que o Senhor contemple os corações afligidos por tanto sofrimento, Deus, por tantas quedas na vida, por tantas assolações, por tantas perdas, por tantos negócios mal feitos, ó Deus, por tantos votos errados, por tantas alianças malignas. O Senhor, Deus, que converte a maldição em bênção, Senhor. E a tua palavra nos lembra que a maldição sem causa não se cumpre, Senhor. E eu sei que há várias legalidades permeando as nossas emoções e nos vencendo no campo do pensamento, meu Deus. Mas no nome do Senhor, nesta noite, como igreja, nós queremos declarar o poder do Senhor sobre todas essas forças malignas e aprisionantes, para que elas sejam neutralizadas e expulsas do nosso meio em nome de Jesus. Nós declaramos sobre as mentes um tempo novo, pensamentos do alto, unção do alto, cura do Senhor, libertação, transformação, renovo, avivamento para essas mentes cauterizadas, escravizadas. No nome de Jesus, sejam libertas pelo poder do Senhor. Pensamentos que vêm para dividir, em nome de Jesus Cristo, sejam enfraquecidos, são declarados, vencidos no nome do Senhor. Nós declaramos um tempo novo sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor, especialmente sobre os que estão aqui, sobre os que estão em casa, recebendo essa ministração agora. Senhor, todo esse espírito de vitimismo, em nome de Jesus Cristo, você não é perdedor, você é vencedor em Cristo Jesus. Todo esse espírito de derrota, dê lugar ao espírito da vitória do Deus vivo sobre a cruz e toda a morte. O nome de Jesus traz coisas à vida. Receba a vida do Senhor no seu lar onde você está. Em nome de Jesus, a sua vida é preciosa. Senhor, repreendo todo espírito da morte, todo esse espírito que tem rondado e tentado tragar vidas e muitos dos teus. Que esse espírito seja expulso do nosso meio em nome de Jesus. Espírito do suicídio, sai em nome de Jesus Cristo. Seja desfeito pelo poder do sangue do Cordeiro na cruz do Calvário.
Nós declaramos, ó Deus, o Espírito de vida sopra, Senhor. O Senhor é o Deus que move os ossos secos. O Senhor é o Deus que põe juntas e que põe medula e que põe, Senhor, sangue e que faz tudo funcionar de forma perfeita. As veias começam, Senhor, a receber a seiva do seu Espírito. E, Senhor, mais importante é o sopro do Senhor sobre este vale de ossos secos. Então sopra nessa noite, Senhor, no vale de cada vida e faz um tempo novo se estabelecer e traz, ó Deus, a existência, aquilo que está oculto, a felicidade que se perdeu, o sentimento de pertencimento que se perdeu, o sentimento de provisão do Senhor em sua vida. Ó Deus, traz o sentimento das coisas boas e do alto, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e cura o enfermo na alma, em nome de Jesus. Nós te louvamos e nós te bendizemos. Nós queremos aqui já te render ações de graças, que o Senhor está cuidando da tua igreja e do teu povo. O Senhor tem feito o impossível acontecer. O Senhor, Deus, que tem mudado os diagnósticos e o Senhor tem dado oportunidade de recomeço. E, Senhor, para os homens e mulheres da tua casa, neste lugar, Deus, aqueles que estão aqui nessa noite, a pastora Vera, o Daniel, o Lucas, o Luciano, a Cleane, a Aninha, Senhor, nós queremos declarar que sobre as nossas vidas é um tempo de vitória. Amém. Em nome de Jesus. Não porque somos mais importantes, Deus, mas nós estamos aqui hoje convictos de que o Senhor preparou para cada um neste lugar uma resposta. Então nós queremos essa chave, nós abrimos essa porta, nós destravamos esse ferrolho pelo poder da tua palavra em nós. Senhor, estes papéis, aleluia, nós assinamos no teu nome com a caneta que veio do Senhor para nós. E nós desligamos as sentenças que são contrárias às nossas vidas, os olhares invejosos, altivos, as palavras de maldição, não vai dar conta, não vai conseguir, saia! Em nome de Jesus Cristo, pelo poder eterno do Senhor, nós recebemos a palavra de vida, e é um tempo novo, e veremos a diferença entre o que serve e o que não serve ao Senhor. Rejeita essa voz na sua mente, em nome de Jesus. Não aceita essa voz dizendo que não é para você, que vai demorar muito, que Deus não tem um plano para a sua vida. Essa voz perca poder na sua vida agora, em nome de Jesus Cristo, e receba essa vitória no campo da batalha que é a sua mente, em nome de Jesus. Senhor, renovai-nos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável do Senhor, agradável vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, vocês que estão em casa, e os nossos irmãos também, que não estiveram aqui conosco hoje, sejam abençoados e tenho certeza de que Deus está fazendo por vocês também. E venham estar conosco, amém? É um tempo de semeadura na presença de Deus. À medida que você faz para o Senhor te abençoa. E sobre todos vocês, em nome de Jesus, que a graça do Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus, o amor de Jesus Cristo esteja sobre todos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cada vez que a nossa fé é provada, tu nos dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações